Senhor Jesus. A gente já vai começar. E aí, os que forem entrando depois vão, né, ver o nosso vídeo gravado. E aí, depois, no finalzinho, eu vou abrir para perguntas, porque eu sei que falar sobre finanças também tem muitas dúvidas, né, pessoal? Então, eu vou abrir no finalzinho para vocês fazerem perguntas, tá bom? Vamos orar para a gente começar? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir mais do Senhor e que o Senhor traga sabedoria e inteligência para cada um de nós, para que nós possamos, Senhor, fazer o dinheiro que o Senhor tem nos dado, como mordomos, saber cuidar de tal forma, Senhor, que quando o Senhor nos pedir contas, nós vamos ter aqueles servos que multiplicou por 10, Pai. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, é assim que eu oro e é assim que eu peço na vida de cada um dos meus irmãos. Esses que estão vendo agora e os que vão ver depois. Amém? Então, tá. Então, vamos começar. Eu vou fazer uma apresentação para vocês, porque falar de finanças só de boca parece que fica muito vago, não é isso? Então, eu fiz uma apresentação para explicar para vocês o que é planejamento financeiro, porque normalmente as pessoas me perguntam, Eliana, o que é planejamento financeiro? Na verdade, o nome correto teria que ser o quê? Planejamento de vida. Por quê? Porque a gente lida com várias áreas da vida da pessoa. Então, não é só dinheiro, não é só os números, mas assim, a organização da família, envolver toda a família nos negócios. Então, eu vou fazer uma apresentação e aí, à medida que for tendo dúvidas, depois vocês vão me falando, tá bom? Vou compartilhar com vocês uma tela. Só um instantinho que vou abrir ela aqui, tá? Só um momentinho. Estou pegando aqui a minha apresentação. E também tem um detalhe, eu fiz uma planilha para depois disponibilizar para vocês. Então, quando a gente estiver terminando, eu já vou colocar tanto no grupo e já mandei para o pastor Rafael para ele também disponibilizar lá no canal. Então, vocês também vão ter acesso a uma planilha para cuidar das finanças de vocês. Vou começar a compartilhar, tá, pessoal? Então, vou explicar para vocês o que é planejamento financeiro, né? Como é que eu faço esse trabalho, como que eu apresentei ele para os meus clientes, para que vocês tenham uma noção melhor sobre planejamento financeiro, ok? Vocês já estão vendo a minha tela? Ah, vocês não ouvem, né, gente? Perdão, vocês ouvem, mas vocês não me respondem de voz, né? Vocês respondem no chat, perdão. É que normalmente eu faço com os microfones abertos, perdão, tá? Então, o que é planejamento financeiro, né? Então, hoje eu vou falar para vocês o que é o planejamento financeiro, como que ele funciona. Está aparecendo a tela inteira? Escreve para mim no chat. Ou está aparecendo só uma parte, para eu ter noção? Maria Graciete, está aparecendo a tela inteira para você ou só uma parte? Ah, ok. Então, tá ótimo. Obrigada. Então, gente, eu quero me apresentar para vocês. Então, eu estou aqui nesse projeto, né, que o pastor Rafael ouviu o chamado do Senhor e disse sim, que é o mais importante, é dizer sim para o Senhor na hora que Ele nos chama, que Ele levanta a gente para levar algo para os nossos irmãos e para as pessoas, né? Porque quando a gente faz um trabalho dessa forma, eu vejo como beija-flores que vão transportando os doces que Deus tem para cada um de nós em cada uma dessas flores onde eles vão. Então, vocês hoje são flores que eu estou aqui para transbordar na vida de vocês. Então, o que é planejamento financeiro? Primeiro, né, eu quero agradecer ao pastor Rafael por ter aceitado, né, esse convite de estar com vocês e de ter permitido que eu também estivesse aqui com vocês. Então, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos. Vou falar um pouco sobre a minha pessoa, porque, afinal de contas, a Eliana surgiu de onde, né, gente? Olha, eu sempre trabalhei em instituições financeiras, eu sempre estive nesse atendimento com pessoas. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês não é novidade para mim. Então, desde o meu primeiro emprego, eu sempre trabalhei com pessoas, eu sempre trabalhei com finanças, eu sempre orientei como utilizar o dinheiro, porém, chegou um momento na minha vida que eu falei o seguinte, olha, eu acho que eu estou do lado errado, porque eu preciso estar do lado daqueles que eu vou orientar para utilizar o sistema financeiro nacional de tal forma que seja uma pista de mão dupla e nunca ser bom só para um lado, porque normalmente o que acontece conosco? Quando a gente não compreende como que aquele sistema funciona, a gente normalmente vai estar lá, olha, faz um segurinho para você me ajudar na minha meta, aí você nem analisa se aquele seguro é bom ou não para você. Ou então, compra um consórcio. Ontem mesmo eu conversei com um casal de clientes que eles compraram 2 consórcios.
Um de um valor menor e outro de valor maior, do qual, mais para frente, vou mostrar para vocês o que são gastos fixos e variáveis. O que eu já amanheço dia 1º, como hoje, sabendo que eu tenho que gerar aquela quantidade de dinheiro, porque senão eles vão bater na minha porta. E esse tipo de coisa foi aonde eu tomei essa decisão de fazer a transição de carreira, ou seja, sair do sistema bancário e ser uma educadora financeira. Orientar vocês para que vocês façam melhores escolhas, para que sempre a pista seja de mão dupla. Nunca melhor para o banco, mas bom para todos vocês. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Eu descobri a minha missão. Eu até lutei um tempo para eu às vezes atuar em outra área, como eu disse para vocês, mas eu descobri que a minha missão hoje é essa, proporcionar educação financeira para todos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Qual que é a sua missão hoje? Além de propagar o reino, porque o ID é para todos nós, né? Ele não é só para o pastor, ou só para o obreiro, ou só para o discipulador, não. O ID, Jesus falou que o ID é para todos nós. Então, além dessa missão, qual que é a outra que você descobriu na sua vida? Então, a minha é essa, proporcionar educação financeira para todas as pessoas. E eu gosto de começar com pensamentos, né? Porque eu sei que os pensamentos, eles fazem com que a gente analise o nosso comportamento. E o Thomas Jefferson, ele fala o seguinte, nunca gaste o seu dinheiro antes de quê? De ter ele na mão, né? Antes de ganhá-lo. Aí, eu hoje quero fazer uma intriga com vocês. Dinheiro a gente ganha ou a gente gera? Porque, normalmente, a não ser que eu ganhei em algum tipo de jogo, que não é nosso caso, porque a gente nem vai para jogos de azar, mas às vezes a gente pode participar de algum sorteio, alguma loja, algum shopping, na verdade. Ou a gente ganhou ele por sorteios, ou foi uma herança, ou foi um presente que alguém nos deu em forma de dinheiro. Então, dinheiro a gente não ganha, a gente precisa desfazer essa mentalidade. Isso mesmo, Maria Graciete, nós geramos. A gente precisa desfazer essa mentalidade, porque a maioria, eu mesma já falei isso na minha vida, né? Ó, esse mês eu ganhei tanto, esse mês eu ganhei no 13º, X valor. E dinheiro a gente gera, a gente troca por horas de trabalho, né? Então, se eu faço um contrato e assino lá na minha CLT, que eu vou cumprir 8 horas de trabalho durante todos os dias úteis, eu estou o quê? Trocando por horas de trabalho. Se eu tenho uma empresa, eu estou fazendo o quê? Gerando também através da minha empresa. Então, dinheiro, eu só ganho ele em forma de presentes ou outras formas que eu venha ganhá-lo de verdade. Do outro lado, é só gerar mesmo, né? Você ainda não descobriu sua missão, Silvia, mas, olha, eu vou te falar o seguinte, eu até relutei para ser planejadora financeira, porque eu não acreditava muito nessa carreira quando eu comecei, não é a minha realidade de hoje. Então, quando eu comecei, eu perguntava para o Senhor, Senhor, é isso mesmo? Parece que o pessoal não está compreendendo esse trabalho. E a cada dia o Senhor foi confirmando, trazendo paz no meu coração. E hoje eu vejo quantas famílias eu já consigo, através daquilo que Deus tem colocado no meu coração, transformar a vida delas. Então, a hora que o Senhor vai te mostrar a sua missão aqui nessa terra, porque nós temos duas, que é pregar o reino a toda criatura, né? E também contribuir para que aonde nós estivermos, a gente faça a diferença. Vou compartilhar mais uma página com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? E essa pergunta é interessante. Você está satisfeito com a sua situação financeira atual ou não? A gente está passando por um período que nós estamos vindo. A gente não pode considerar que é pós-pandemia ainda, né, pessoal? Porque essa quarta onda está sondando, né, tentando tirar a nossa paz. Porém, a nossa paz vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque, assim, eu vi, né, muitas pessoas próximas a mim passar por situações interninha lá ligando o tempo todo, pam, 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 reserva de emergência, só que o Senhor ministrou algo no meu coração. Quem tem uma reserva, ela tem uma reserva de paz. Porque quando você tem algo que você guardou, o que acontece? Esse valor, ele vai te dar paz, vai te dar tranquilidade, segurança, você não vai precisar ficar usando cheque especial, fazer capital de giro, nem para sua empresa, nem na pessoa física, né? Então, para a gente que é empreendedor, a gente precisa ter uma
agora. Outra pergunta que eu quero fazer para vocês. A nossa vida é só pagar boletos? Ou o Senhor tem algo mais para nós? O que a gente tem aprendido, né? Eu não sei se todos que estão aqui congregam também na videira, mas vamos pensar o seguinte: já tem quantos anos que a gente tem ouvido falar da graça? E o que é a graça? É Jesus. Jesus habitando em nós. Então, se o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, é correto eu trabalhar todos os meses só para pagar boletos? Então, eu sei que eu estou instigando vocês, mas é necessário que vocês comecem a pensar por quê. Nós precisamos mudar. Quando a gente converte ao Senhor, a gente não estava indo numa direção e você fez a conversão e voltou para a direção oposta. Nas nossas finanças não é diferente. A gente precisa mudar a nossa mente em relação ao dinheiro. Eu preciso fazer com que o dinheiro trabalhe para mim e não eu para o dinheiro, entendeu? E a gente precisa mudar isso, e mudar o quanto antes, enquanto a gente ainda pode usufruir do melhor dessa terra. Igual, eu ouço o pastor Rafael dar o testemunho dele, né? Olha, gente, há um ano atrás eu estava de tal forma, e o Senhor mudou a minha direção que eu estava. Por quê? Porque ele ouviu e mudou a maneira também de administrar. Porque existe uma diferença, meus irmãos, entre gerir e gerar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas pessoas vocês conhecem que foram especialistas em gerar dinheiro? Né? Aquela balança. Esse prato aqui da balança foi muito bom, gerou muito dinheiro, mas para administrar esse dinheiro. Ela administrou bem, com sabedoria, ela fez com que o dinheiro multiplicasse os talentos, ou ela enterrou, ou no final pagou tudo de juros para bancos. Então, isso é muito importante para as nossas vidas. O Senhor dá, mas ele também fala que nós tenhamos que ser o quê? Bons mordomos, para que aquilo que ele deu venha multiplicar nas nossas vidas. Qualquer coisa, vocês podem escrever aí no chat que eu vou vendo e vou respondendo, tá? E aí, dando essa sequência lá, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quais são os objetivos de vocês? Trocar de carro, ter uma viagem de férias, ou se preparar lá para o futuro para uma aposentadoria que vai valer a pena, ter uma chácara, uma casa na fazenda, o nascimento de um filho, uma formatura. Quais são os maiores sonhos de vocês? Nós temos que pensar o seguinte: lembra quando o Senhor fala para Abraão para ele sair e olhar as estrelas do céu? Lembram disso? Lembra quando ele fala se ele não conseguisse contar as estrelas do céu, que era para ele olhar para os grãos de areia, se ele pudesse contar? Então, hoje eu quero fazer uma sugestão para vocês. O ano está acabando. Eu estou olhando só. Uau, dinheiro, é verdade, dinheiro a gente gera. Então, deixa eu fazer uma sugestão para vocês. Tudo que a gente planeja no Senhor e que a gente faz lá um memorial, você vai conseguir olhar naquele memorial e ver quais são os seus projetos, os seus objetivos que você planejou no Senhor e o Senhor realmente realizou para você. Porque nós não somos sós, nós estamos aqui o quê? Para cumprir uma jornada, né? No momento que a gente já não tiver mais nada para cumprir, o Senhor vai nos recolher para a nossa nova morada. Mas, enquanto você estiver vivo, Deus tem um plano na sua vida. E o Senhor te chamou para quê? Para você ser abundante, né? Que a medida seja o quê? Recalcada, sacudida e o que mais? Transbordante, meus irmãos. Então, se a gente não está colhendo o melhor dessa terra, o problema não é com o Senhor, o problema é conosco mesmo. Somos nós que não estamos sabendo administrar o dinheiro que Ele tem nos dado, não estamos sabendo viver de tal forma que a gente realmente reine aqui. Que o propósito do Senhor foi esse, que a gente reinasse em vida, não é verdade? Então, eu estou mostrando isso para vocês, quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos, para que vocês se programem para fazer um mural dos sonhos. O que é o mural dos sonhos? Vocês podem fazer no EVA, vocês podem fazer numa cartolina, vocês podem fazer de tal forma que vocês visualizem. Coloca lá o desejo do seu coração. Como você quer estar? Daqui 1 ano, daqui 3 anos e daqui 5 anos. Como você quer estar? Quais os bens nessa terra que você gostaria de ter, não só para você, mas também para proporcionar para os seus irmãos, para as pessoas à sua volta, mais qualidade de vida, porque o Senhor nos chamou para isso, para a gente viver o quê? Com qualidade de vida. O que falta? Auto de responsabilidade. O Marcos respondeu. Marques, né?
a gente precisa mesmo ter responsabilidade com o nosso dinheiro, porque o Senhor nos chamou para quê? Para ser bons mordomos, né? Não é para a gente torrar tudo. E aí, falando nesses objetivos, falando para vocês fazerem o Memorial dos Sonhos, eu coloquei essa escada, que é onde começa a nossa história financeira. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui que já foi colocado no mercado de trabalho e que já teve uma orientação? Olha, quando você receber 50% para os seus gastos fixos, no máximo 30% são para os variáveis, e aí você vai pegar 20%, 10% você vai devolver seu dízimo, suas ofertas, e os outros 10% você vai guardar para você. Assim como o Senhor fala lá no pão, né? Joga o seu pão na água, porque você não sabe qual que você vai precisar, se é esse ou se é aquele. Então, essa escada, ela mostra o que? As nossas conquistas. Aquilo que a gente começa no primeiro, no segundo, no terceiro, qual que é meu bem-estar? Qual que é a qualidade de vida que eu tenho proporcionado para a minha família? Qual que é a qualidade de vida que eu tenho proporcionado para as pessoas à minha volta? Para aqueles que têm o privilégio de empregar pessoas. O que eu tenho ensinado como modelo, como bom gestor do Senhor, para as pessoas que estão trabalhando comigo? Porque o Senhor, ele nos capacitou para isso. Não é só para ser para nós, não é só para ser egoístas, mas para a gente fazer o quê? Transbordar na vida das pessoas à nossa volta, independente se elas conhecem o Senhor ou não, porque é através de nós que os outros vão ter interesse de conhecer o nosso Senhor, de servirem a eles, porque o Senhor faz a diferença na nossa vida, não é verdade? E eu quero, inclusive, dar um testemunho para vocês. Não importa, gente, não importa se você hoje está numa situação boa ou se ela não é tão agradável. Creia no Senhor, porque Ele muda a nossa história. A palavra fala que o justo pode cair até 7 vezes, que em todas elas o Senhor vai fazer o quê? Vai nos levantar. E para o ímpio, ele vai cair uma única vez e ele nem vai ser lembrado aqui nessa terra. Então, é essa convicção que nós temos que ter, que nós somos filhos e filhos muito amados, que faz projetos independente do tamanho dessa escada, independente de quantos degraus eu vou subir. Porém, o Senhor me colocará no melhor dessa terra. Amém? Continuando aqui, eu vou mostrar para vocês também a curva de vitalidade financeira. Isso é muito importante na vida de todos nós. Por quê? A curva de vitalidade financeira, ela funciona da seguinte maneira. Imagina lá a sua vida. Nasceu, bebezinho, 1 ano, 2 anos, 8 anos, 24, a maioria com 24 já estão formados, ou então já começou a cuidar de algum negócio, né? 32, 48, 80. Hoje, qual que é a média da tábua atuarial das nossas vidas? Hoje, a média, meus irmãos, está em torno, mais ou menos, de que nós possamos, talvez nem tanto eu, mas eu creio que os mais jovens, né? Que nós possamos chegar a 105 anos. Como você quer estar nessa época? Trabalhando como você trabalha hoje? Às vezes nem dormindo direito? Não administrando bem o seu dinheiro? Lá no futuro, essa conta bate na nossa porta. Então, aquilo que a gente é irresponsável hoje, foi o que eu li até do meu irmão, que ele colocou isso, falta de responsabilidade, a cobrança vai vir lá no nosso futuro. E, às vezes, pode nem ser lá na época da nossa melhor idade. Vocês sabem a diferença de velho e de idoso? Qual que é a diferença? O idoso é aquele que guardou, que ele realmente fez multiplicar aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele. Então, hoje ele pode viajar, ele pode comprar os remédios dele, ele pode pagar um bom plano de saúde, ele está o quê? Assistido sem depender de alguém. E o velho? O que acontece com o velho? É aquele que vai estar sempre dependendo de algum familiar, às vezes até para uma medicação, às vezes até para as necessidades básicas. Então, a gente pensa no futuro, não é lá próximo dele. Lembra da escadinha do que eu mostrei para vocês anteriormente? Então, a gente começa a pensar, é hoje. Então, se você tem 20 anos, você pensa hoje. Se você tem 35, você pensa hoje, porque você já está mais próximo do que aquele que tem 20. E se você tiver 50, acabou a vida para você? Muito pelo contrário. Comece a guardar hoje aquilo que você realmente vai ter um retorno na sua vida. Lembra da palavra de Deus? O que ela fala? Vai ter com a formiga, porque ela não tem chefe, ela não tem quem fica lá falando para ela qual é a hora de levantar ou de deitar, porém, ela guarda para os dias de chuva aquilo que ela recebeu lá no verão. Então, é isso que tem que ser as nossas vidas. A gente precisa lembrar que se o Senhor não nos recolher, a gente vai chegar nessa idade, independente se você tem hoje 20, 30 ou 50. Então, você começa a guardar hoje, ok?
Deixa eu ver aqui, colocaram umas colocações. 105, eu quero estar com o Senhor. Hoje em dia parece que para a gente pensar em 105 anos, parece que está tão distante, mas eu conheço pessoas com 90 que estão vivendo com qualidade, eles não estão tão deteriorados fisicamente ou a saúde, porque a medicina mudou. Então, o que eu ouço muito do José Milton é que ele fala o seguinte, ele fala, olha, Deus deu para o homem a inteligência. Então, se o Senhor deu a medicina, a ciência, a evolução na agropecuária, a evolução no agronegócio, né, para a gente ver lá tantas outras coisas que mudaram, para quê? Para que a gente também venha viver o quê? Com qualidade de vida. E é isso que eu estou falando para vocês. Comecei a guardar os 51 e hoje estou com 65 e no desfrute. Parabéns! Muito bem. Então, a gente nunca pode pensar que é tarde, porque se você começa a colocar, rapidinho, eu brinco é igual um copo, não é? Você começou a colocar lá uma gotinha. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? Evoluiu e já já você pode usufruir dessa reserva, né, financeira que você guardou. E aí, quais são as mangueirinhas que vai estar lá saindo? É para pagar meu plano de saúde? É para ajudar uma formatura de um filho, de um neto? O que eu vou fazer? Mas eu tenho que ter um reservatório. Se eu não tiver, eu não tenho de onde tirar, não é verdade? Confiar no governo a gente não sabe, então a gente confia no Senhor. E aí, dando a evolução nesse ciclo da vida. Tem um detalhe que eu não falei para vocês naquela apresentação anterior. Quando a gente pensa no ciclo laboral, o que é laboral? É o tempo que eu estou trabalhando, é o tempo que eu estou formando, é o tempo que eu gero dinheiro, né? Então, esse ciclo hoje, eu falo muito, a boca vai ficando seca, né? Esse ciclo laboral hoje, vamos pegar na política antiga ainda, ele é no mínimo 30 anos trabalhando. Então, imagina se em 30 anos você não cuidou dos 20 primeiros anos, você deixou guardar só nos 10 últimos, provavelmente você não vai encontrar o retorno que você gostaria. Porque a nossa vida, ela é isso aqui, gente. A gente começou, vem lá o sonho de comprar o primeiro carro, tem pessoa que às vezes compra até a primeira casa, né? Guardou, formou, conseguiu alcançar alguma coisa, ou montou um negócio, e aí vem as conquistas. Mas depois de um certo tempo na nossa vida, o que acontece? A gente vai o quê? Tirar do reservatório. Foi a brincadeira que eu fiz com vocês com o copo, que é o reservatório. Então, se eu tenho alguma coisa, eu vou começar a tirar daquele reservatório para manter a minha qualidade de vida, porque aí o meu plano de saúde é mais caro. Tem pessoas que a saúde dela não é tão boa, então ela já vai gastar mais dinheiro com medicações, talvez ajudar um filho. Enfim, esse tempo a gente precisa fazer com que ele seja o melhor das nossas vidas. Vamos imaginar que a gente vai viver realmente 105 anos. E aí a pessoa já está com 50. Ela chegou aonde? Na metade, não é? Bem aqui nesse ponto onde o verdinho acaba e começa o vermelho que vai descendo a escada da vida. Então, gente, nós precisamos pensar na nossa vida hoje. Eliana, eu não tenho mais como mudar muitas coisas na minha vida, mas eu tenho como mudar do meu filho, do meu sobrinho, das pessoas à minha volta, para o quê? Elas tenham um futuro talvez até melhor do que o meu. Isso é transbordar na vida das pessoas, porque aí, independente de banco, governo ou de empresas, vocês estarão bem estruturados, porque esse é o ciclo da vida. Ok? Qualquer coisa vocês colocam aí para mim. E aí eu vou falar para vocês de algo extraordinário. Existem os 10 passos para a independência financeira. Vocês estão vendo que aqui no fundo dessa apresentação tem a construção de uma casa ou de um prédio, de um sobrado? Nessa parte aí da educação financeira, que é do 1, o 2 e o 3, tem alguma coisa construída? Vocês estão conseguindo ver alguma coisa construída? Por que será? Lembra, quando a gente vai levantar um prédio, uma casa, pode ser o que for, gente, o galpão, o que tem que ser feito antes de levantar as paredes? É fazer a estrutura, né? Então, embaixo vai o quê? Ferro, brita, cimento e mais aquilo que for necessário. Sem essa estrutura, as paredes, elas vão resistir o peso da estrutura? Não vão. Então, da mesma forma, é assim que a gente tem que estruturar a nossa vida financeira. Então, o que faz parte da educação financeira que serve para qualquer renda? Então, assim, eu já atendi pessoas, eu já fiz palestras em lugares que as pessoas chegam para mim e falam o seguinte, olha, dona Eliana, sabe por que eu não guardo? Eu só tenho a bolsa lá da faculdade. Sabe por que eu não guardo? Porque eu só tenho
A minha receita é um salário mínimo, mas quem fizer esses 3 passos corretamente, ele sempre vai conseguir viver com dignidade, independente se ele tem a receita de um estagiário ou se ele tem de um CEO de uma empresa ou se a empresa dele hoje é um arroz cristal da vida, né, gente? Então, vamos pensar, qual que é o primeiro? Qual que é o que eu tenho que dar mais importância para ele? Nunca fazer despesas e gastar mais do que aquilo que eu gero por mês, mais do que aquilo que eu ganho, que é a palavra que soa melhor nos nossos ouvidos. Então, eu sempre tenho que entender. Aqui, as paredes desse copo, dessa taça, é a minha receita. O que eu jogo aqui dentro são as minhas despesas. Se eu colocar mais do que esse compartimento recebe, eu vou conseguir colocar aqui dentro ou vai derramar e fazer um estrago? É justamente isso que a gente faz com as nossas finanças e que faz com que a gente fique o quê? Endividado. Então, eu estou orientando isso para que vocês não, ainda que vocês tenham contraído qualquer dívida no meio dessa pandemia, para que vocês se organizem e saiam do quê? Desse patamar de endividados, certo? Deixa eu só ver aqui o que é que os irmãos comentaram. Não estou conseguindo ver. 1, 2 ou 3. Você sabe que eu também não? Eu acho que ele ficou... Deixa eu tentar diminuir ele. Vamos ver se ele aparece. Ah, apareceu. Vai aparecer um pedacinho do outro, mas aparece para vocês. Está melhor assim? Então, 1, nunca gastar mais do que o que eu ganho ou do que eu gero. O 2, investir no meu amanhã antes do quê? Do presente. Porque antes do futuro. Então, eu visto o meu futuro hoje, aqui no presente. Por quê? Se eu quero trocar de carro daqui 2 anos, eu vou esperar qual que é a melhor taxa de juros que vai ter na época para eu financiar meu carro? Ou eu já vou começar a fatiar a diferença que eu preciso para comprar meu carro, vejo o que comporta no meu orçamento por mês e já vou começar a encher o meu reservatório para eu trocar meu carro. Da mesma forma, eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu quero dar um presente muito especial para minha esposa, para o meu marido. Você começa a fatiar para que isso caiba dentro do seu reservatório e quando você chegar lá, ao invés de você estar proporcionando quando a gente pega os balanços dos bancos, como que eles estão? Eles perderam dinheiro na pandemia ou faturaram ainda muito mais do que o que nós, simples mortais, conseguimos faturar? Então, é isso que a gente tem que enxergar. Então, eu tenho que pensar o seguinte, eu nunca vou financiar nada? Não, não é essa a visão do planejamento financeiro. A visão do planejamento financeiro é o seguinte, se for necessário, você financia, mas você vai financiar o quê? Aquilo que vai aumentar o seu patrimônio. De tal forma, quando você for fazer a sua declaração do imposto de renda do ano seguinte, já vai ter aumento de patrimônio, ainda que você esteja pagando por ele. Mas o que vai dilapidar o seu patrimônio? Você vai financiar? Você vai financiar dinheiro para poder pagar cartão de crédito? Pagar cheque especial? Pagar capital de giro que você está usando ali na sua empresa? Não. Isso você precisa aprender a administrar o seu dinheiro de tal forma que o dinheiro trabalhe para você e não você para ele. Existe uma pesquisa, depois vocês podem até jogar no Google aí, se vocês quiserem ver. Existe uma pesquisa, é como se aqui fosse a linha da vida. Existe uma classe que está abaixo dessa linha e que essas pessoas vão fazer as mesmas coisas que eu e vocês. Ela vai comprar o primeiro carro, ela foi para o mercado de trabalho, comprou o primeiro carro, formatura, casa, viagens e lá na frente, aposentadoria. Só que ela não se programa, ela vive deixando a vida levar ela. O que acontece com essa pessoa? Todos os anos. Lembra que eu falei para vocês que é no mínimo 30 anos de vida trabalhando, a não ser que a gente virou o Pablo Marçal e está milionário? Então, é no mínimo 30 anos você trabalhando, 25 anos você trabalhando. Imagina 25 anos você está nessa classe aqui abaixo da linha que eu estou falando para vocês, dessa linha imaginária. Essas pessoas vão deixar, no mínimo, em todas as instituições financeiras que elas convivem com elas, de 12% a 15% ao ano. Imagina que você faturou lá na sua empresa 500 mil. Você deixou no mínimo, se você não faz o acompanhamento, você deixou no mínimo de 12% a 15% ao ano. Parece muito ou pouco? Pode até parecer, mas se você pegar, vamos imaginar que você deixou só 5 mil por ano lá. Multiplica por 30 anos. O que isso representaria lá no final, quando você quisesse olhar o seu patrimônio, usufruir da sua vida, o que isso ia representar para você?
Fora os juros compostos, né? Que a gente tem que viver a mágica dos juros compostos. O que isso ia representar para você? Agora, vamos pensar na outra classe de pessoas que está aqui na parte de cima dessa linha imaginária que eu falei para vocês. Essas pessoas já programam a próxima viagem delas. Então, ou seja, elas programam, elas não compram parcelado em 10 vezes para viajar e aí continuar pagando depois que elas viajarem. Elas programam a troca do carro, o casamento, os grandes eventos que envolvem dinheiro. Essas pessoas, o dinheiro já vai trabalhar para elas em torno de 5% a 10% ao ano. E aí, quando você tem uma vida planejada, que você realmente analisa, faz pesquisa de preço, não vai para o supermercado comprando qualquer coisa, não entra nessa história, porque toda hora chega alguma coisa no nosso WhatsApp, né? O melhor curso, melhor isso, melhor aquilo. Ok, eu vou ter tempo para fazer aquilo tudo? Então, quando você começa a pensar nisso, o dinheiro já trabalha para você em torno de 17% a 25%. Imagina isso em 30 anos, gente, vai multiplicando, vai pensando. Imagina a tarifa da sua conta, a anuidade do seu cartão de crédito, quantos streams que você tem lá no seu celular, que às vezes você nem usa mais, porque você nem tem tempo, né? Seu horário é corrido, você não tem tempo, você nem usa mais, mas está pagando, está debitando lá na fatura do seu cartão. Ou então está debitando na sua conta. Quanto dinheiro que ele poderia estar trabalhando para você e você não faz conta? Hoje eu fui à agência do Bradesco para mudar a categoria da minha conta. Ela está lá no Bradesco Prime. E eu estou pagando R$ 42,80. E a moça falou assim, não, mas o normal da tarifa aqui é, acho que 84. E você já está pagando uma tarifa diferente. Eu falei, olha, não é coerente. Como que eu vou ensinar os meus clientes, as pessoas à minha volta, a economizar se eu mesma continuo pagando R$ 42,60 na minha conta? Ela falou, olha, 42 não é muita coisa. Eu falei, tá bom, então vamos fazer uma conta só em um ano? Aí eu fiz a conta, deu 513,60. Um ano. 513 já dá para a gente até fazer um jantarzinho diferente para um restaurante, não é? Já dá para a gente fazer alguma coisa, dar um presente para quem a gente ama. Falei para ela, em 3 anos, quanto que deu 513,60? Já deu 1.500 e pouco. Então, gente, essas contas a gente tem que aprender a ser. Você vai pensar em tudo quanto é coisa, eu vou ficar com a minha mente agora igual de um planejador? Pode ser, mas você tem que aprender que para você gerar o seu dinheiro, você gasta suor, você gasta o seu tempo, você deixa de estar com a sua família, você deixa de usufruir com aquela pessoa que você ama, para o quê? Gerar dinheiro, para que o dinheiro trabalhe para você. Então, assim, até que vocês entenderam, eu vou falar o restante dos passos. Deixa eu só ver o que os meninos comentaram aqui. Você não paga tarifa bancária, muito bem, mas não é só tarifa bancária. E a do cartão de crédito? E o Spotify, que você às vezes nem está ouvindo? E outras coisas, né? E o Netflix, que quase, eu vou te falar a verdade, de 45 clientes que eu olhei nos últimos dias, praticamente todos tinham Netflix. E a maioria nem tem tempo de assistir TV. Então, são valores que parecem pequenos, mas se você contabilizar ele no decorrer da sua vida, o dinheiro está trabalhando para outras empresas e não para você. Terceiro Eliana, passo. Oi. tudo bem? Paz do Senhor, que é o Marques Ribeira Gurupi. Tudo bem? Gurupi não, Paraíso Tocantins. Só te cortando um pouquinho aí, quando você fala sobre reserva, né? Beleza, planejamento de reserva. Só que hoje você deixar o dinheiro em poupança, como fundo de reserva, é uma latada, porque você está acabando financiando o governo, né? Porque ele vai pegar esse dinheiro e vai aplicar ele em outras aplicações do mercado financeiro, enfim, e está trabalhando com o seu dinheiro. Qual que seria a sua indicação hoje, como educadora financeira e eu creio como empreendedora também? Tipo aquela reserva, se a pessoa tem condição de poupar 2 mil por mês, ele vai pôr esse dinheiro aonde? Para ele ter, sim, uma liquidez rápida e também... Pois é, aí deixa eu te explicar o seguinte. Primeiro, a gente vai chegar nessa parte de investimentos, para eu não cortar o raciocínio. Mas, investimento, você primeiro tem que fazer, responder o perfil de investidor, ver qual que é seu perfil, qual que é a sua tolerância ao risco. Eu tenho 0 tolerância. A caderneta de poupança é a melhor solução para mim? A caderneta de poupança, hoje, a rentabilidade que você está tendo nela é praticamente 50% do CDI. Então, não é a melhor opção, mas você vai escolher de acordo com o quê? Com o seu perfil. Eu posso deixar esse dinheiro por 2 anos? Eu posso ir lá numa letra do Tesouro e ver o que o prefixado está pagando.
eu analisei na semana passada, estava dando quase 13% ao ano. Porém, se você resgatar antes do prazo, você também vai perder dinheiro. Então, é necessário você analisar o que é o ideal para você, buscar, estudar, compreender o que é melhor para você, e aí você faz as melhores escolhas, ok? Então, gente, o terceiro passo, ter e acompanhar o meu orçamento doméstico, ter e acompanhar o fluxo de caixa do meu negócio, independente se só tem uma pessoa trabalhando no meu negócio. Aquilo que eu não conheço, qualquer caminho serve para a minha vida. Aí o dinheiro já não trabalha para mim e vai trabalhar o quê? Para as instituições onde eu tiver conta. E qual que é o período ideal para eu olhar o meu fluxo de caixa? Quer seja da minha vida pessoal, quer seja do meu negócio. Uma vez por semana. Então, não adianta você anotar, igual chega várias pessoas para mim aqui com várias coisas anotadas, ou então chega com planilhas prontinhas, porém, se eu perguntar para ela, quanto você precisa para manter a qualidade de vida da sua vida e da sua família? Ah, mais ou menos. Então, se você nesse momento pensou mais ou menos, você já precisa mudar o seu comportamento com as suas finanças, do seu negócio e a sua também. E aí, as demais escadas, quais são? Se a gente fez bem feito a proteção lá, que é a parte da educação financeira, que é nunca gastar mais do que aquilo que eu ganho, investir no futuro antes do presente, ter e acompanhar o fluxo de caixa, independente da posição financeira, qualquer pessoa vai viver com qualidade. E aí os demais, garantia de renda, se eu ficar doente, se me acontecer alguma coisa, como que vai manter o meu negócio, como que não vai, tudo isso eu preciso pensar. Garantia de bens materiais, por que eu deixei um checkzinho aí para vocês? Porque a maioria das pessoas que eu atendo chega com o seguro do carro. Mas se eu perguntar para ela, se você bater seu carro hoje, você tem o valor que você precisa para pagar a franquia? O que a pessoa responde? Não tenho. Então, isso é importante. Não adianta só eu ter o seguro. Eu preciso também pensar que se acontecer alguma fatalidade, eu tenho como pagar a franquia daquele seguro também. Então, por isso que eu deixei um azulzinho aí para vocês pensarem por que ela colocou um azulzinho. E aí, subindo a escada. Acúmulo de capital. Foi o que o meu irmão acabou de me perguntar. O que eu guardo no curto, médio e longo prazo? O que é curto prazo para o planejamento financeiro? Curto prazo é aquilo que você vai realizar dentro de um ano. Então, você vai pensar, igual ele falou, Eliana, eu preciso de liquidez. Se eu precisar do dinheiro amanhã para pagar um funcionário, uma peça que quebrou na minha empresa, ou na minha casa queimou algum objeto que eu não posso ficar sem, no que eu vou investir? Aí você vai analisar o que é bom. CDB, LCI, LCA, títulos do governo, qual que é o melhor? É o Tesouro Selic, que eu resgato a qualquer momento, eu estou tendo 100% da Selic. Aí você vai analisar, se você precisar de ajuda, você vai procurar alguém também idôneo, que não vai pensar nas metas dele, porque o gerente do banco lá vai pensar nas metas dele, mas vai pensar no seu bem-estar. Médio prazo, para o planejamento financeiro, você pode pensar até 4 anos. Então, é a troca do carro, viagens, realização de alguns sonhos, da sua companheira, do seu companheiro. E longo prazo é justamente a minha aposentadoria. Então, vamos supor que eu possa guardar 2.000, como o meu irmão falou lá. Dentro desses 2.000, eu vou separar a parte para o curto prazo, que é a minha reserva de paz, que é o capital de giro do meu negócio. Eu vou pensar no médio prazo e eu vou pensar no longo prazo. Eliana, e para o longo prazo eu tenho que pôr os 2.000 inteiros? Não, você vai ver uma parcela pequena, mas como você tem o tempo a seu favor, esse dinheiro vai ser maior do que qualquer outro, porque você vai ter o tempo a seu favor. E aí, quando a gente chega lá no terraço dessa construção, né, dessa marca d'água aí, expansão de capital. Quer dizer que é só aí que eu vou comprar minha casa? Não. Nesse momento é onde você vai, talvez, comprar um imóvel para gerar renda passiva para você, você vai adquirir outros tipos de bens, você vai entrar em outras coisas para gerar renda passiva, já ter uma segunda fonte de renda, terceira ou quarta. E o alto risco? Isso é investir em ações? Não. É você, às vezes, você fez todos os passos e você está com tudo organizado na sua vida. Então, esse último passo é aquele onde eu vou arriscar. Eu vou entrar num negócio como o pastor Rafael. Eu entendo? Será que o meu dinheiro vai multiplicar ou vai virar zero? Porque se eu não entendo, eu não posso correr risco, não é isso? Mas, para você fazer isso, primeiro você vai subir todos os passos. Ok, pessoal? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já ouviu falar da corrida dos ratos? O que a gente faz na corrida dos ratos? Mas ficou grande demais, né? Acho que diminuiu um pouquinho. Vai ter que ficar assim para vocês verem tudo. Primeiro, eu trabalho para ganhar dinheiro ou gerar dinheiro, né?
para pagar as minhas contas, até ficar sem dinheiro. Então, eu vou ter que fazer o quê? Correr para trabalhar mais. Aí eu pergunto para vocês, foi para isso que o Senhor chamou a gente? Só para trabalhar e pagar contas e viver a vida inteira pagando contas? Não. Ele nos chamou para que a gente faça o nosso dinheiro também aumentar. E isso eu estou falando para vocês que não importa o valor da sua receita mensal, você precisa aprender a enxergar tudo para que ela te dê o quê? Qualidade de vida, ok? E aí eu vou falar da parte mais principal. Como ter o controle do meu dinheiro? Como ter o controle do seu dinheiro? É a parte que eu vou te ensinar agora, tá? Então, o que você tem que fazer? Eu vou ter uma planilha, eu vou baixar um aplicativo no meu smartphone, ou eu vou anotar num papel, num caderninho. Hoje em dia quase ninguém nem usa mais a agenda manual, né? Está usando mais essas direto no nosso smartphone. Mas eu vou anotar aonde? No bloco de anotações do meu celular. Onde que eu vou anotar? Lembrando que não é só anotar, você precisa anotar e acompanhar. Lembra lá dos 3 passos para manter a nossa estrutura financeira até o resto das nossas vidas? Então, você precisa anotar e acompanhar. Deixa eu ver os comentários aqui. Eu anoto no meu caderno. Amém. Sai de mim, corrida dos ratos. É a mesma coisa que eu falo. Então, gente, independente, você só precisa ter essa disciplina de anotar e conhecer todas as suas despesas. E o que é despesa fixa e o que são despesas variáveis? Fixa, gente, é tudo aquilo que tem uma data de vencimento. A parcela da sua casa própria, ou o aluguel, a internet, tudo, plano de saúde, escola, estou lembrando aqui, né? Parcela do carro, para as empresas, capital de giro, tudo isso virou o quê? Despesa fixa. E aí eu vou mostrar para vocês na próxima tela que eu for compartilhar, para vocês verem a diferença de despesa fixa e variável. O que é variável? Alimentação, beleza, né? Beleza, salão de beleza, para os homens, barbearia, beleza, roupas, farmácia, tudo isso que vai acontecer no meu dia a dia, porém, eu posso talvez escolher a melhor data para comprar, escolher o momento que está de promoção lá no supermercado, escolher algo que eu tenha o quê? Um certo controle. Combustível também entra no variável, que está caro para caramba, mas também entra no variável. Então, já dá para vocês terem noção o que vocês vão gerar para manter os gastos fixos e os variáveis. Agora, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Então, imagina, deixa eu ver se aqui fica melhor, maior, tá? Para vocês verem melhor. Não, não fica, corta a parte de baixo. Imagina que essa pessoa aqui, ó, a Maria Celeste, teve lá uma receita mensal dela. As entradas dela foi o quê? 9.848, não é isso? De saídas. Aí entrou todos os fixos. Internet, condomínio, financiamento do imóvel, academia, IPASGO, Netflix, tá vendo o que eu falei para vocês? Existe o Netflix na vida do povo. Netflix, tarifa bancária, IPVA que ela parcelou, um curso, vários cursos lá que ela comprou e parcelou. Então, isso aí são o quê? Os gastos fixos. O que eu brinco, gente? A gente pode estar no hospital, no leito do hospital, o gasto fixo vai bater na sua porta. Não tem saída. Você vai ter que estar preparado para aqueles gastos fixos. Eliana, eu não gerei os 4 mil e pouco aí para poder pagar os meus gastos fixos. Vou ter perdão? Não vai, ele vai bater na sua porta do mesmo jeito, vai te falar, ó, estou te lembrando, você ainda está devendo tal coisa que venceu dia 10 e você ainda não pagou. Então, isso são gastos fixos. E os variáveis? Alimentação, supermercado, feira, vestuário, exames, consultas, lava-jato, enfim. As doações, os dízimos, as ofertas, eles entram aonde? Nos variáveis. Então, os variáveis, vamos imaginar que eu viajei para dar curso em São Paulo, fiquei 30 dias. Eu vou precisar comprar supermercado para minha casa nesses 30 dias? Então, por isso que eu falo para vocês, a gente tem uma certa domínio sobre ele, né? Eu posso fazer compra no atacadão, eu posso ir para outro lugar onde eu consigo ter um preço melhor. Eu passo a unha todas as semanas, então, que tal fazer, né, a parte da mão todas as semanas e o pé a cada 15 dias? Ou então você vai encontrando uma outra forma de fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E essa pessoa que eu peguei como exemplo para vocês, ela consegue, mesmo faltando lá 153 do orçamento dela naquele mês, ela tem a disciplina de guardar todos os meses para um projeto de vida dela. Então,
ela mantém essa disciplina porque ela já ia receber um dinheiro nos próximos dias, que aqui está essa diferença que ela está usando o cheque especial. Então, ela tem lá 43% dos gastos fixos, não, 43, 46% dos gastos variáveis e 11% ela está investindo. Eliana, qual que seria o gráfico ideal para a minha vida? O ideal, tá, gente? O melhor dos mundos. É muito raro eu encontrar pessoas bem controladas assim. Eu já encontrei, mas são minorias. 50% para os gastos fixos, 30% para os variáveis e 20% para você tirar seus dízimos e ofertas, e os outros 10% você vai guardar para você. Eliana, eu não consigo guardar 10%, eu posso guardar 1%? Pode, mas você precisa guardar. Quem não guarda, não tem de onde tirar. Ok? Então, eu vou mandar para vocês uma planilha para quem quiser ter acesso também para fazer o controle das despesas deles. E aí, eu vou comentar com vocês das dívidas, né? A gente já está quase terminando o nosso horário. É curto o horário para falar, por isso que nem vai dar tempo de falar de investimentos, X ou Y, gente, hoje não vai dar tempo. Então, dívidas. Quantas pessoas ficaram sem trabalho, sem como gerar uma receita, ou a empresa ficou fechada? A empresa do meu irmão mesmo ficou fechada 14 meses. Então, é complicado um empreendedor manter a qualidade de vida da família dele num momento como esse, ou ainda que ele seja até solteiro, é complicado. Se não está entrando receita, da onde só tira e não entra mais nada, vai o quê? Diminuir o valor que eu tenho lá acumulado, não é verdade? Então, para sair das dívidas, eu vou dar as dicas para vocês, tá? Deixa eu só ver o que o pessoal comentou aqui. Meu sonho é ter uma planilha assim. Meu nome está aqui, tá bom? Eu te dou uma planilha assim. Então, tá. Então, vamos lá. Como sair das dívidas? Vou dar umas dicas para vocês. Eu vou dar tudo completo hoje. Gente, o nosso tempo também é corrido. Eu não vou conseguir falar tudo para vocês, mas eu espero que eu esteja, pelo menos, contribuindo para que vocês consigam fazer sozinhos. Primeira coisa, liste todas as suas dívidas. Aí você vai definir prioridades. O que é definir prioridades? Eu já vi muitos educadores financeiros, planejadores, falar, nunca paga a dívida mais cara. Como você não vai pagar a dívida mais cara? Me fala. Aquela que tem a taxa de juros mais elevada. Aquela que eu pago, se eu pegar no ano inteiro, eu paguei muito mais para ela do que com um crédito consignado, ou às vezes um familiar me emprestou com a taxa da poupança. Então, vocês vão definir prioridades, colocar as finanças em ordem, fugir daqueles erros comuns que a gente cometeu no passado antes de conhecer, pelo menos assim, uma estrutura para eu ter uma vida financeira mais equilibrada e tomar decisões o quê? Inteligentes. Então, assim, uma coisa que eu falo muito, principalmente para as mulheres, para a gente ter cuidado. Quando a gente vai nessas lojas de departamentos, quando a gente vai saindo, o que tem ali pertinho ali dos caixas? São sugestões de gastos. Então, a gente precisa ter esse cuidado, ok? E aí eu vou agilizar um pouquinho que nosso tempo está acabando. Então, mais ideia para vocês. Seja rigoroso com o seu planejamento financeiro. Evite comprar coisas desnecessárias. Eu tenho 2 batons, eu quero mais um batom. Os homens, eu quero algo também que eu possa esperar para comprar em um outro momento. Então, evite esse tipo de coisa, porque isso vai fazer o quê? O dinheiro sobrar um pouco mais. Evite comprar coisas supérfluas. Procure sempre fazer antes de comprar, você fazer pesquisa de preços. Eu vou trocar meu smartphone. Faz uma pesquisa de preço, provavelmente você vai conseguir economizar, né? Quando você faz uma pesquisa de preço. Até mesmo as compras do nosso dia a dia, faz pesquisa antes. Antes de ir ao supermercado, faça uma lista de compras. Não vá comprar só com a sua cabeça. A nossa mente, ela não consegue trazer à tona tudo aquilo que a gente precisa ou tudo aquilo que a gente já comprometeu no mês. Analisa as compras parceladas. Gente, isso é um perigo. Eu não coloquei isso para vocês, mas eu atendo pessoas que comprou lá em 10 vezes. Beleza. Aí, daqui mais uns dias, ela compra lá em mais 10 vezes, e mais 3, e mais 2. Você já imaginou quantas parcelas vai ficando para o mês seguinte, para o outro e para o outro? Então, a gente precisa olhar também as compras parceladas para não se enrolar, ok? Então, eu vou abrir agora para perguntas, porque está faltando poucos minutos. Eu tinha até deixado uma parte de investimentos, mas acho que não vai dar para a gente falar. E no encontro do dia 13, eu falo um pouco sobre investimentos. Mas eu quero tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu vou parar de compartilhar a tela, tá aí os meus contatos, se vocês precisarem. Eu vou também agora já disponibilizar a planilha para vocês. E eu gostaria de tirar dúvidas também, de alguma forma, aquilo que eu possa contribuir para que vocês tenham uma vida financeira mais equilibrada
e com mais qualidade de vida. Vou parar de compartilhar, tá? Bom, deixa eu só lembrar como que eu parar, já lembrei. Pronto, voltei. Se vocês quiserem falar, pode abrir o microfone de vocês. Eu vou colocar a planilha aqui. Como que eu coloco a planilha no chat? Alguém sabe? Deixa eu ver aqui. Manda para mim no PV. Não, mas eu já mandei até para o pastor Rafael, para ele já deixar disponível. Eu já mandei. Professora, pode chamar de professora, né? Pode. Interessantíssima essa aula, hein? Você gostou? Amém! Se tem algum curso que você vende, alguma, tipo assim, gravado em vídeo, alguma coisa. Você tem algum material assim ou não? Ou só faz a mentoria mesmo? Eu ainda não gravei, eu ainda estou atendendo no 1 a 1, mas eu vou gravar em breve, eu vou ter disponível, sim. Entendi. O que eu percebo hoje? Hoje eu tenho 40 anos de idade, tenho uma empresa, hoje eu posso falar que eu sou muito feliz pelo faturamento, hoje eu faturo em torno aí de 12 mil por mês, só que o empreendedor ele é muito viciado a querer gerar dinheiro, né? E muitas das vezes o empreendedor não consegue ver o dinheiro parado na conta. Por exemplo, eu já tive o caso de eu estar com 10 mil, caçar algo para comprar, para revender, para poder sempre estar gerando mais e mais. E a gente tem que ter essa disciplina, né? Aquela parte que você falou lá, que tem que ter aquela reserva lá, que tem que fazer aquela divisão corretamente. Eu preciso muito de aprender a fazer aquilo ali. Só que sem planilha, ninguém consegue. Na caneta, não minta para você mesmo, você não dá conta. Não, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu atendo um moço, que ele já vai fazer 2 anos que ele está comigo. E ele trabalha com dinheiro, né? Então, ele é contador. Mas o que acontece com ele? Ele fazia as contas dele, a empresa dele faturava 80 mil e ele, pessoa física, 25. Hoje, a gente poderia falar que 25 mil é uma receita ruim, a não ser para quem está acima dos 25, não é uma receita ruim. Só que quando ele ia fazer os compromissos financeiros dele, ele pensava com o valor total da receita da empresa, entendeu? Então, por exemplo, vou assumir um parcelamento de um lote. Pensava nos 70, 80 mil. Então, quando a gente planilhou tudo que ele tinha, praticamente não estava sobrando quase nada, nem para ele manter a alimentação básica dele. Aí ele teve que ir desfazendo de boa parte de coisas erradas que ele fez para poder entrar dentro do eixo. Então, a gente não pode ter essa formiguinha para gastar o dinheiro que está lá na conta, para fazer isso, para fazer aquilo. Por quê? Toda empresa precisa de capital de giro, ela não sabe o que pode... Eliana, mas eu trabalho com prestação de serviço. Bacana, mas se o seu carro quebrar, ou se o seu computador der qualquer problema, você não tem nem como gerar uma outra forma para continuar gerando receita para você. Então, todos nós, quer seja pessoa física ou jurídica, nós precisamos ter uma reserva de paz. O que mais? A Maria Graciete está com a mão levantada. Pode abrir seu microfone e falar. Eliane, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou com uma dívida que eu estou tentando quitar, ela já tem, acho que uns 10 anos. Uhum. Eu já entrei em contato com a empresa umas 10 vezes. Ela nunca entrou em contato comigo. E toda vez que eu começo a pagar, acontece alguma coisa e eu não consigo quitar essa dívida. E fora outras coisas que eu tenho, né? E aí eu fiz um resumo, né? Anotei tudinho lá, as dívidas que eu tenho para pagar. Ao total, acho que são quase 30 mil reais. Hoje, eu não tenho nenhuma renda para pagar, mas preciso limpar o meu nome porque eu quero empreender. Eu quero abrir o meu negócio e eu preciso de um capital de giro e eu preciso estar com o meu nome limpo. E aí, o que eu posso estar fazendo? Igual você deu o exemplo, né? Que a maioria das aulas que eu vi, assisti tudinho, eles falam para a gente esquecer as contas de banco, as dívidas mais assim, e mais naquelas pessoas que você pode sentar e falar, eu estou devendo tanto para você, vamos sentar e vamos conversar? Qual que é o meu ponto de partida para poder quitar essas dívidas todas? Começo do banco ou das pessoas físicas? Para eu te dar uma resposta, assim, ela vai ficar meio genérica. Primeiro, eu teria que conhecer, saber, eu devo para o Bradesco tanto, eu devo para o Banco do Brasil X, eu devo de cartão de crédito tanto, eu dei casa como garantia, ou então tem alguém que foi meu fiador e assinou lá para mim como avalista.
Então, para eu te dar uma resposta verdadeira, daquela que você vai falar, olha, essa resposta resolveu a minha vida, eu precisaria conhecer. Mas o que eu vou te orientar? Dependendo do tipo de dívida que eu tenho. Se é cheque especial, que eu não dei nada em garantia, a garantia é meu nome. Cartão de crédito, que eu não envolvi mais ninguém, a minha casa não está atrelada lá. Então, dependendo do tipo de dívida, você pode, sim, ganhar tempo. Enquanto você está ganhando tempo, o que a gente vai fazer? Gastar todo o nosso dinheiro? Não, aí você vai aguardar para quando chegar uma boa proposta, você falar, olha, eu tenho que, tchau, obrigado. Agora, eu vejo muitas pessoas falando isso mesmo que você falou, para procurar, conversar, mas isso é muito genérico, eu preciso conhecer para eu te falar, fique em paz. Isso aqui não vai tomar sua casa, não vai comprometer sua família, porém, existem outras que já são mais sérias. E outra coisa, se você não está gerando receita nenhuma, como que você vai pagar? Como que você vai fazer alguma proposta para alguém? Primeiro, eu tenho que ter como pagar. Se eu não tenho como pagar, eu não tenho como fazer nem proposta. Gente, quando a gente não tem dinheiro, quando a gente não está conseguindo gerar um outro dinheiro, o que nós temos que fazer? Sobreviver. Pagar a nossa comida, a nossa casa, a nossa saúde. Aí, eu consegui pagar tudo isso. É a brincadeira lá do pobre. Eu pego copo toda hora por isso. Eu consegui pagar tudo isso. Sobrou aqui uma parte, aí essa parte eu já sei que eu posso trabalhar com ela e oferecer. Olha, eu consigo pagar para você tanto por mês. Você aceita a minha proposta? E aí eu vou liquidando tudo aquilo que eu devo. Eu já fiz isso com as pessoas que eu devia, mas nem me deram resposta. Então, não está precisando de dinheiro, né? Porque quem está vai atrás para receber, não é verdade? Com certeza, mas obrigada, viu? Por nada. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveitem, agora só dia 13. Quer saber da planilha. Então, eu acho que... Sabe, você está em qual grupo daqueles lá do Pastor Rafael? Professor, eu estou no empreendendo para transbordar lá. Colocou numa, mas Então, eu eu já entreguei para ele hoje mais cedo. E eu não estou sabendo compartilhar aqui, gente. Eu só soube compartilhar a minha... a tela. Não, mas vencedores. para essa irmã de Tem uma saúde, pergunta rapidinho. Pode O fazer. que a irmã acha de investimento em criptoativos? Sabia que essa pergunta ia chegar. Por isso que eu fiquei Obrigado. calada. Vou te fazer uma pergunta. Você conhece? Conheço. Você tem segurança naquele tipo de criptoativo que você vai investir? Tenho. Então, tudo aquilo que eu conheço, eu vou fazer o quê? Com mais qualidade, gente. Aquilo que eu não conheço, eu não vou falar com propriedade, não é verdade? Então, a gente precisa conhecer. E aí, outra coisa, não transfere o seu dinheiro para nome de ninguém. Abre você a conta e aplica no seu CPF. Eu, inclusive, eu sei que nosso tempo já está acabando, eu, inclusive, atendi uma mulher que ela pegou 30 mil reais, investiu numa empresa que o pessoal prometeu para ela que em 3 meses ia dar 50 mil para ela. Só que aí, como que era o dinheiro? Você pega o dinheiro do seu nome e coloca no CPF ou CNPJ da outra pessoa. Aí eu faço uma pergunta para vocês, ainda que esse cara não tivesse dado, né, o tombo nessa moça, se a pessoa morresse, você ia pegar seu dinheiro de volta? Se a empresa falisse? Então, a gente não tira o dinheiro do nosso CPF. Você pode pegar o maior especialista da Terra. O dinheiro tem que ficar no seu CPF. Ok? Exatamente. Provavelmente foi vítima de golpe, né? Então, é porque a irmã falou, tem a questão do conhecimento. Se você não conhece, né, igual o pastor Luiz fala, se é falta de conhecimento, sabedoria no assunto. Então, tem que buscar informação para poder investir corretamente. Exatamente. Então, aquilo que eu não conheço, eu vou ficar à mercê o quê? Do conhecimento do outro. Então, ainda que eu não domine, mas eu preciso conhecer pelo menos uma parte. Eu posso não conhecer tudo. Eu quero investir na Petrobras. Ok, é uma empresa que eu conheço, ela é sólida, ela tem um histórico, bacana, então eu vou entrar nela. Investe na empresa da Eli Finanças, que é da Eliana. Eu não conheço, não sei nada. Então, calma, primeiro você vai conhecer, para você saber se o seu dinheiro vai realmente rentabilizar ou se ele vai virar pó. É o mesmo caso das criptomoedas também. Valeu, gente! Pessoal, eu sei que eu tinha 1 hora com vocês, mas eu estou às ordens. Se vocês quiserem me mandar perguntas, qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. O que eu puder contribuir com vocês, multiplicar aquilo que Deus tem me ensinado, eu estou aqui à disposição de vocês. Ok? Muito obrigada, tá? Beijo!